Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje a Igreja celebra 2 apóstolos. Sabemos que os apóstolos foram 12 que Jesus escolheu, e depois sabemos que há um deles que vai trair Jesus, que é Judas Iscariotes, e depois mais tarde aparecem os Atos dos Apóstolos. Os apóstolos escolheram um outro para completar o número dos 12, que foi Matias. E desse 11 mais Matias, os 12, pois os 12 foram santos, estão nos altares, nós celebramos todos os anos, e às vezes acontece que, como no dia de hoje, em vez de celebrarmos um apóstolo, celebramos 2. Celebramos São Simão e São Judas Tadeu. Está bem? Que não é Judas Iscariotes, mas Judas Tadeu. E o Evangelho que ouvimos na missa de hoje diz-nos o que é que Jesus fez antes de escolher os 12 apóstolos. Diz assim: Jesus subiu ao monte para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, a quem deu o nome de apóstolos. E depois vem a lista dos 12 que ele escolheu. E que é interessante perceber que estes apóstolos são enviados do Senhor, são 12 que ele escolheu para estarem mais perto dele e para enviarem para serem suas testemunhas. Ora, passou a noite inteira em oração a Deus. Jesus reza pelos 12 que escolheu para que cumpram a sua missão. Mas claro, o Senhor sabe que haverá dificuldades para cumprir essa missão, sabe, e já lhes disse, que eles serão perseguidos, que haverá dificuldades, que haverá contrariedades, mas que eles confiem, porque se Ele os envia e se Ele está com eles, Ele, Jesus, não há nada a temer. Ora, isso foi o que aconteceu com São Simão e com São Judas Tadeu. Cumpriram a sua missão até ao fim e seríamos ingênuos. Estes são 2 apóstolos, nós não temos muitos dados sobre eles na Sagrada Escritura, mas seríamos ingênuos se pensássemos que foi fácil, digamos assim, que não exigiu esforço cumprir a sua missão de apóstolo. Claro que não. Aliás, exigiu esforço e diz a tradição que os 2 morreram mártires, ou seja, deram esse testemunho, foram martirizados exatamente pelo seu testemunho de Cristo. Não? Ora, nós não estamos chamados a ser mártires, não estamos chamados em princípio, não, pois não, Deus não nos pedirá que derramemos o seu sangue como testemunho por ele, mas sim que estamos chamados a cumprir a nossa missão, como São Simão, como São Judas e como os outros apóstolos. Também tu, também eu, somos apóstolos, somos enviados pelo Senhor e temos que olhar para a nossa vida com esse sentido de missão, com uma missão a cumprir. Ou seja, não nascemos ou não estamos neste mundo para ir andando, não estamos neste mundo por azar. Olha, azar, pronto, olha, nasci eu, Deus criou-me, nem Deus me criou para fazer número, para quando as pessoas importantes andem por aí, pela rua, olhem à volta e vejam outras pessoas e aí estou eu, para fazer número. Simplesmente estou aqui a fazer número ou para... Não, tu e eu temos uma missão que cumprir nesta terra. Sabemos-nos escolhidos por Deus e enviados por Deus, escolhidos por Jesus e enviados por Jesus. Tu, por um lado, és chamada por Jesus, e isso é chamado todos os dias a encontrar com Ele um momento na oração, e isso estamos a fazer agora, com os 10 minutos com Jesus, depois procurar dedicar um tempo a estar a sós com Ele, e depois Jesus nos envia, não é? Nos envia ao sítio onde nos encontramos para viver coerentemente, de acordo com a nossa fé cristã, e assim dar testemunho de paz, de alegria, de serenidade, e as pessoas perguntarão: porquê que estás contente, porquê que estás feliz? E olha, porque rezo, porque sei que Deus está comigo, sei que Deus me ama, sei que a vida tem um sentido e sei que um dia, esse é o motivo mais profundo da nossa alegria, está fundamentado na virtude da esperança, sei que um dia verei a Deus cara a cara no céu. Os apóstolos
tinham claro uma coisa, que Jesus era Deus, feito homem, que tinha morrido na cruz, ressuscitado por cada um deles e que lhes tinha entregue o dom do Espírito Santo e contava com eles para que essa salvação que ele tinha conquistado para toda a humanidade chegasse ao mundo inteiro. Por isso Jesus disse-lhes: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda a criatura, eu estarei convosco até ao fim do mundo. Tinham claro isso. E por isso não começaram, digamos assim, a preparar-se ou a dar importância às coisas humanas, não começaram a fazer um curso de oratória, já que eu tenho que falar de Cristo, então tenho que aprender como falar em público, não. Sabiam que isto dependia da sua intimidade com Jesus, da sua docilidade ao Espírito Santo. Por um lado, sabiam que Jesus os tinha chamado. Tu e eu temos que saber-nos chamados por Jesus. Não podemos pensar que Jesus não nos chama, porque nos chama e nos envia. Tal como os apóstolos, a ti e a mim nos envia. Depois temos que abrir-nos ao dom que Jesus nos dá, que é o dom do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que habita na nossa alma em graça, ao viver na graça de Deus, pois está dentro de nós e nos diz o que fazer em cada momento. Por isso temos que ser dóceis ao Espírito Santo para cumprir a vontade de Deus, e a vontade de Deus, ao cumprirmos a vontade de Deus, teremos a ocasião, evidentemente, de falar de Deus com o nosso exemplo, com a nossa palavra também, com a nossa alegria, com a nossa serenidade, às pessoas que temos à nossa volta. Recebemos o chamamento de Cristo e com ele uma missão a cumprir. É importante isto, que Jesus nos confia em cada um de nós e confia na nossa liberdade também, porque ele não cumpre a missão por nós, ele nos ajuda a cumprir a missão, mas espera esse sim livre teu e meu. Ora, é maravilhoso que a vida tenha esse sentido de missão. Repara, se tu olhas para a tua vida com esse sentido, percebes que a vida é uma verdadeira aventura. Uma aventura maravilhosa que termina um dia, quando chegarmos ao céu, quando virmos a Deus cara a cara. E é maravilhoso perceber que existimos para algo, que temos uma missão a cumprir, que não estamos simplesmente, não nascemos para ver televisão, ou não nascemos para almoçar ou jantar, necessitamos descansar, necessitamos almoçar, necessitamos jantar, necessitamos às vezes ver um bom programa de televisão, mas não nascemos para isto, nascemos para amar, nascemos para cumprir a missão que Jesus confia a cada um de nós, como São Simão, como São Judas, os santos que celebramos hoje. E quando experimentamos um certo fracasso nessa missão, parece que as pessoas não ligam, parece que as pessoas não querem ouvir falar de Deus, coisa que não é verdade, hein? Mas às vezes parece que não é eficaz as nossas palavras, pois temos que renovar a esperança exatamente rezando. E percebendo que isso também aconteceu com São Simão e com São Judas, de certeza, que eles também desanimariam, e uma coisa, acho que eles fariam era, quando passavam lá por Jerusalém, pois estariam com Nossa Senhora, que os animaria, que lhes diria: confia no meu filho, se ele te enviou, ele está contigo, não te preocupes, tu, ânimo, certo? Aliás, Nossa Senhora consta, que quando apareceu a São Tiago, em Santiago de Compostela, todavia estava nesta terra e o animou, porque São Tiago foi o primeiro apóstolo que veio aqui à Península Ibérica, na atual Portugal e Espanha, e ficou bastante desanimado, parecia que as pessoas, os ibéricos, não queriam ouvir falar de Cristo, e, no entanto, Nossa Senhora o animou. Pois também te anima a ti e a mim a cumprirmos a nossa missão e não esquecer que quem nos dá esta missão dá-nos toda a capacidade para cumprir, que é Jesus. O que não podemos é descuidar a união com Ele. O que não podemos é descuidar esse rezar todos os dias e pedir: Jesus, ajuda-me a cumprir aquilo que Tu me pedes. Ajuda-me a ajudar tantas pessoas à minha volta a aproximar-se de Ti. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesse tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.